A partir desse momento, a nossa reunião está sendo gravada. Nós vamos começar a apresentação aqui da Agenda 3, do curso de Desenvolvimento de Sistemas, da Tecnologia da Informação 3. Como planejado e avisado no mural, a reunião estava marcada para as 8 horas. Então, em respeito a quem chegou no horário aqui, a gente já começou a gravação da reunião. Lembrando que será disponibilizado também no YouTube a gravação desse encontro síncrono. O objetivo desse encontro síncrono, então, é dar uma explicação mais sólida sobre a agenda e também tirar dúvidas a respeito das atividades. Na agenda 6, então, nós vamos ver o conceito de triggers no MySQL, automatizando processos no banco de dados. Então, qual que é o objetivo de se usar triggers? Então, podemos citar aqui um exemplo de um supermercado. Cada venda que é feita em um supermercado ou até mesmo em qualquer comércio, nós precisamos atualizar o estoque. Então, se eu tenho 20 sacos de feijão, 20 pacotes de feijão, e um cliente compra 2 pacotes de feijão, esses feijões precisam ser dados baixa no estoque. Agora imagine, se cada tela que é feita uma compra, o programador ter que lembrar de atualizar o estoque. Então seria muito mais fácil, é muito mais fácil utilizar uma trigger que faz isso sozinho automaticamente. Então, relembrando, sem trigger, o programador precisaria efetuar a atualização do estoque em todas as telas de venda do supermercado. Com a trigger, o banco de dados faz isso sozinho. Então, uma trigger ela sempre está associada a uma tabela e sempre é executada em resposta a 3 eventos: de inserção, através do comando insert, de atualização, através do comando update, e da exclusão dos dados através do comando delete. Pode ser executado antes ou após uma execução, através do before ou after. Ela tem algumas limitações e alguns cuidados que são necessários. Primeiro, não pode ser chamado manualmente, igual uma função ou uma procedure, ou seja, ela está sempre associada aos 3 eventos citados aqui: insert, update, delete. Tradução de trigger, um gatilho, né? Então, se ele é um gatilho, ele é feito automático. Não funciona quando nós trabalhamos com tabelas temporárias, então ela só vai funcionar com tabelas que são criadas em definitivo no banco de dados. Não é possível iniciar e nem finalizar transações dentro de uma trigger. Importante não colocar muito código ou evitar lógicas complexas dentro de uma trigger, porque isso vai afetar a performance do banco de dados.
Benefícios. Nós temos a automação dos processos, ou seja, os processos eles são executados automaticamente, junto com a atualização, inserção e exclusão dos dados. Isso diminui a chance de erros humanos, traz maior integridade e consistência dos dados e centraliza a lógica dentro do banco de dados. Aqui nós temos a estrutura de criação de uma trigger. Então, nós usamos o comando create trigger, seguido do nome dela. Escolhemos qual o evento, se vai ser antes ou depois. O tipo de evento, né? Então, se vai ser um insert, um delete ou um update. Seguido do comando on, onde nós colocamos qual a tabela. É importante usar, né? Lembrar de usar o comando for each row. Por quê? Para que seja executada em apenas uma linha ali que será afetada, né, dentro do comando, né? Ou seja, ele vai, por exemplo, se eu quero atualizar o estoque, eu vou atualizar somente aquele determinado produto. Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo aí na aula. E aí nós vamos ter dois operadores importantes. São os operadores new e o operador old. Eles vão ser utilizados aí, né, para a gente trabalhar com os dados, pegando então os valores antes deles serem atualizados ou apagados, ou antes deles e depois também, né, através do load. Então, por exemplo, se nós vamos inserir algum dado, no evento insert, nós vamos ter o operador new, porque ele é um novo. Se nós vamos apagar algum dado, então, usando o evento delete, nós vamos ter disponível o old. O old, por exemplo, eu quero apagar, a gente apagou um dado, né, da tabela, e eu preciso de pegar o ID do dado que foi alterado. Então, apagado. A gente usa o operador old. E nós vamos ter aqui também o update. O update ele pode usar tanto o old quanto o new. Vamos ver aqui alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. O exemplo 1 aqui é validação de dados. Então, imagine a seguinte situação. Nós vamos fazer um carrinho de compra, onde é selecionado ali um produto. E ao finalizar a compra, esse produto ele não pode ter a quantidade negativa e nem igual a zero. Então, é criada uma trigger que valida a quantidade selecionada do produto
para que antes da inserção, vocês podem ver aqui, ó, before, né? Então, antes de inserir o produto na tabela compra produto, é verificado se a quantidade desse novo produto, aí entra o operador new, se essa quantidade for menor ou igual a zero, então é acrescentado 1. E a quantidade é igual. Isso vai garantir que nenhuma compra tenha a quantidade zerada ou negativa. Esse segundo exemplo é a atualização automática de estoque. Então, quando é feita uma compra, depois de inserir, depois da inserção na tabela compra, é atualizada a tabela produto, descontando, então, da quantidade de estoque, a quantidade que foi vendida. Então, aqui, repare, foi utilizado o operador new. Por quê? Quando nós damos um comando insert na tabela compra produto, nós estamos inserindo uma nova compra. Nessa nova compra, eu tenho uma nova quantidade de produto que foi comprado. E eu preciso retirar essa quantidade da tabela produto. Então, nós usamos a variável quantidade estoque, variável não, a coluna quantidade estoque recebe quantidade estoque menos new.quantidade. Sempre importante não esquecer da cláusula where. Muita gente tem errado o exercício, porque se não colocar a cláusula where, vai atualizar toda a tabela produto. Então, esse aqui é o exemplo 2 de automação de um estoque. Na agenda, nós temos aqui um exemplo prático, né, que é o do consultório da doutora Ana Lúcia. Então, o consultório da doutora Ana Lúcia faz a integração do sistema de agendamentos com os aparelhos médicos. Qual que é o problema que ela tem enfrentado ali? Quando incluir exame na worklist. Ou seja, quando será incluído na tabela lista de trabalho ali, a lista de exames a serem feitos no dia. Solução para isso, criar uma trigger no update do campo chegou, que é onde informa que o paciente chegou para realizar o exame. Então, você tem a tabela de agendamento de exames e você tem a lista de exames que serão feitos no dia. Uma outra tabela. Esses exames sairão de agendados para a lista quando o campo chegou for atualizado. Então, vamos ver como que vai ficar essa trigger. Então, é criada uma trigger e após a tabela agendamento ser atualizada,
ele vai verificar se o tipo de procedimento for igual a I, né? Então, nós vamos ter duas hipóteses. Para que seja feito, né? Para que seja incluído na worklist, o antigo tem que ser igual a N e o novo tem que ser igual a S. Ou seja, o paciente agendado antes da atualização estava marcado como não chegou. Depois da atualização, agora, eles têm que estar marcado como sim. Quando está marcado como sim, então o exame é incluído na worklist. Depois nós temos um outro exemplo, que é o do exame realizado, né? Nesse caso aqui, depois de atualizar a tabela integração aparelhos, onde é verificado que antes a data da realização do exame é nula, ou seja, não tinha sido realizado, e agora ela não é mais nula, ou seja, ela foi realizada, então é confirmado o exame. Fluxo do processo usando a trigger. O agendamento é criado. Quando o agendamento é criado, automaticamente a chegada do paciente é igual a não, porque ele não chegou ainda. No momento em que o paciente chega ali no balcão de atendimento, é alterado o status do paciente para chegou, automaticamente é acionado a trigger para incluir na worklist o exame. Quando o exame é realizado no aparelho, é retornada a trigger, confirmando agora na worklist que o exame ele está realizado. Então é esse todo o fluxo do sistema de agendamento e como ele foi resolvido ali pelo programador através do uso da trigger. Vamos fazer agora aqui. Até agora, tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Maurício, Meire? Tô tranquilo, professor. Vamos acompanhar aí pra gente ver. Hoje consegui desfolhar a atividade, fichário. Ah, sim, maravilha. É. Tava vendo o fórum lá também, muito interessante. Eu coloquei bastante exemplo lá no fórum, tá? Perfeito. Para ajudar vocês. Sim, E aqui eu sim. coloquei mais um. Ah, tá. É, vamos ver se você vai entender aqui, Maurício. Aproveitar que você está podendo falar. Desculpa, a minha voz não está muito boa, porque eu estou gripado. Não, eu também tô com a minha rinite atacada, professor. Ô, tá difícil, né, Maurício? Tá Tá, difícil. esse tempo seco aí tá complicado. Tá, Mas vamos vencer. vamos lá. Então, vamos criar uma trigger que tem o seguinte objetivo. Ao excluir um cliente, eu não quero
apagar os dados do cliente do sistema. Perfeito. Ou seja, eu vou excluir o cliente do sistema, porém eu quero mover os dados para uma tabela que vai ficar escondida, mantendo o meu histórico de exclusões. Ótimo. Tá? Como que a gente pode fazer isso? Mas aí vai ter que Então ser eu vou ter depois. minha tabela. Pode falar. Não, pode falar. Perdão. Não, Maurício, pode falar. Não, não. Aí vai ser no delete, depois do delete, Isso. update. Delete, né? Então, É, nós vamos pegar a tabela cliente, vamos criar uma tabela secundária chamada clientes excluídos, e no momento, no evento delete da tabela cliente, nós vamos pegar esses dados e vamos armazenar eles na tabela clientes excluídos. Pergunta: nós vamos usar o before ou after? o before, né, professor? Antes de excluir para salvar, né? Será? Ou exclui, daí depois que ele. Daí, mas na hora de excluir. O que acontece? Se você usar o before, Ah, pode acontecer um problema. Se no meio do caminho ali, ele não excluir. tá. Perfeito. Então é melhor a gente usar o after. After, depois da exclusão. Perfeito. Isso. E através do old, nós conseguimos pegar os valores que foram excluídos, né? Tá. Então aqui, nós criamos uma trigger. Sempre importante, pessoal, colocar aqui o TRG, que é a abreviatura de trigger, para a gente entender que ela é uma trigger, né? Perfeito. E depois que o evento delete na tabela clientes, nós vamos dar uma inserção no banco, né? Então, nós vamos inserir na tabela clientes excluídos o ID do cliente, passando o valor old, ID Correto. cliente, nome, old.nome, e-mail, old.email, telefone, old.telefone, e vamos armazenar na data da exclusão a data de agora, no momento em que está sendo excluído, através da função do próprio SQL chamada DAO. Tá? Correto. E aí nós então conseguimos excluir os dados e manter esses dados em uma tabela, né, Per- separada. Então, as triggers, como a gente viu, elas são muito úteis para automação, validação e a integridade dos dados, né? Então, automação, porque o processo fica automático ali com os três eventos que nós estudamos, de inserção, atualização e exclusão de dados. Nós temos uma integridade dos dados, porque não vai ser um processo feito manualmente. Os dados precisam ser usados com cuidados. Aliás, as triggers precisam ser usadas com cuidados, porque já como elas vão ser executadas diretamente no banco de dados, elas não precisam, não podem ter muito códigos complexos, muitas consultas dentro delas, porque para que isso não gere impactos na performance do banco de dados. E são poderosos aliados no desenvolvimento de sistemas reais. Bom, vou deixar agora essa metade em diante aí da aula, né? Para que vocês possam perguntar, tirar dúvidas. Eu estou vendo aqui que
Chegou mais 3 alunos aí. Pedro, Isaías, Ramiro. Boa noite, Isaías. Boa noite, Boa noite. Pedro. É, eu fiz aqui a apresentação, tá? Trouxe alguns modelos aqui. Então, só vocês estão chegando agora. Vamos aqui. Citei o exemplo, né, do supermercado, quando a gente vai atualizar, precisa atualizar o estoque de um supermercado. Se a gente não tiver uma trigger, toda tela que for utilizar, se precisar de atualizar o estoque, o programador vai ter que fazer um código de atualização, né? Através da trigger, o próprio banco faz isso. Expliquei que ela sempre vai estar associada a uma tabela, pode ser usada antes ou depois dos eventos insert, update e delete. Não podem ser chamadas manualmente, só funcionam em tabelas que não são temporárias, não iniciam e nem finalizam transações. Benefícios: automação dos processos, menor chance de erros humanos, possibilita a integração e consistência dos dados e a centralização da lógica computacional ali dentro do próprio banco e não na programação descentralizada. Essa é a estrutura padrão, né? Banco de dados. Esses são os operadores lógicos. Insert, delete, update. No insert, nós podemos usar o new, no delete, o old. Update, old e o new, para comparar os valores, né? E aqui eu citei um exemplo de quando um carrinho de compra, quando você faz uma compra de um produto, nós podemos criar uma trigger que, se a quantidade selecionada no carrinho do produto for menor ou igual a zero, o sistema automaticamente acrescenta igual. E também, esse é um exemplo da quantidade de estoque, que assim que um produto ele é comprado, é descontado da quantidade de estoque daquele produto. Pessoal, alguma pergunta? Professor, boa noite, está me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Estou ouvindo, Ah, pode falar. sim. Eu achei interessante essa parte de renomear o campo como hoje ou new. Ele não trabalha direto no banco de dados, ele precisa primeiro fazer uma consulta, renomear essa consulta, é isso? Não, não precisa fazer uma nova consulta, não. O que que acontece? Como eu citei para vocês, né? Um exemplo, Sim. quem que está falando é o Isaías. Isaías, tá? Já vai responder também o O da Gama também Pedro está com aí, uma né? dúvida bastante parecida. Já vai responder o Pedro. Mata dois coelhos com Então, uma tacada só. isso. Então, vamos pensar aqui no carrinho de compra, né? É, nós temos lá o produto cadastrado, ele tem estoque de 10. Vou até abrir aqui o código aqui. Ó.
Ele tem um... Imagina que a tabela produto tem a quantidade de estoque do produto, por exemplo, arroz, igual a 10. E aí, passou lá no carrinho de compra, 2 sacos de arroz. E aí, o que vai acontecer, né? Aquele estoque, ele vai precisar ser atualizado, né? E aí, como que ele vai ser atualizado? Quando eu dei um comando insert, eu estou inserindo uma compra na tabela compra produto. E lá o que vai ser armazenado? O produto que foi comprado e uma quantidade, não foi? Sim, agora acho que eu estou entendendo. Como ele vai trabalhar com um evento que não é permanente, no caso, está vendendo arroz, mas depois pode vender 5, 10, então ele tem que renomear para um Sim, valor. Entendi sim, mas agora. veja bem, ó. Veja bem. O processo está aqui, ó. Ele não está usando um insert, Certo, não é no evento insert. sim, Se é insert, concorda comigo que é novo? sim, Então ele tem que entendi. usar o operador novo. Certo, Ou seja, ele vai pegar o operador novo, a quantidade que foi passada na tabela compra produto. E certo. aí ele vai setar, vai atualizar o produto, quantidade de estoque, retirando essa quantidade do novo produto que foi Vendido. cadastrado lá. Tá certo. Entendeu? Sim, entendi. Como é um dado que não é permanente, tem que renomear para new, tá certo? Isso. Agora, vamos no exemplo da exclusão aqui, ó. Eu citei aqui no final. Eu tenho a tabela cliente, eu vou excluir dados da tabela cliente, vou mover esses dados para uma tabela que eu quero armazenar um histórico dessas exclusões. Se eu estou excluindo, vai ser o operador insert? É delete. É o delete. Sim, delete. E aí, se eu estou deletando, vai ser new ou vai ser old? Vai ser old, né? Exato. Então, olha lá como fica. Ó. Entendi a Então, eu lógica. vou A gente tem que entender essa armazenar. lógica, né, professor? Isso, tem que entender o processo. Sim, Então, depois que eu deletar a tabela da tabela clientes, eu vou armazenar na tabela itens clientes excluídos, o ID antigo que eu excluí, o nome, o e-mail, o telefone. E aí armazenei. Esse old vai perder, né? sim. Ele vai para o próximo. Professor, mas esse Oi? operador old, ele armazena? Como que ele funciona? Ele é temporário. Ele consegue pegar a informação ali dentro do banco de dados. Ou seja, ele não é um gatilho, ele é um Sim, gatilho, a um trigger, correto? gatilho. E ele vai A ser trigger. executado quando esse gatilho for chamado, correto? Exato. Então, ele só vai ser executado, né, no comando, por exemplo, update. Executei o update, chamei a trigger, e ali eu vou conseguir pegar essa informação somente naquele momento. Importante saber disso, somente naquele momento.
Se eu não tivesse a trigger, eu não conseguiria pegar essa informação. Depois que eu excluir o dado, ele vai ser apagado. Como que eu vou pegar um dado, um ID de um produto que foi excluído, por exemplo? Só consigo através da trigger, que é um gatilho dentro do banco de dados, que ele consegue manipular essas informações ali dentro, automaticamente, junto com a exclusão do dado. Ele exclui o dado e já joga esses dados que foram excluídos para uma tabela. Tá ok. É um processo bem interessante, que imagine um mercado atacadista, por exemplo, como é que deve ser esse fluxo de dados aí. É realmente muito interessante esses processos aí. Exato. Exatamente. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Minha dúvida era só essa mesmo, professor. Não tem muito dúvida, não. A dúvida aparece na hora de criar alguma função dentro de algum trigger, por exemplo, né? Mas E você de resto, pode usar a trigger para chamar a função também. então, essa é Só uma cuidado, parte. como eu disse. Ah, Cuidado, como eu disse. Não faça códigos muito complexos para que certo. ela não fique sobrecarregada no banco de dados. Entendi. É um if e a função if aplica e pronto, né? E sai daquela trigger, né? Isso. Tá certo. Beleza. Eu estou digitando aqui. Tudo certo, Pedro? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida aí para tirar? Pode perguntar. Tem mais uns minutinhos ainda. Tudo tranquilo, professor. Eu gostaria de ter pegado no começo, mas você já explicou tudo que eu queria. A minha dúvida era essa mesmo, exatamente essa. Que foi de encontro à dúvida do Pedro também, né? Duas foram É respondidas. verdade. Muito obrigado. Por nada, que isso. Pessoal, então eu vou encerrar aqui a reunião. Vou colocar já o link lá para vocês, tá? Se vocês quiserem assistir o começo lá que perdeu, tá? Beleza, beleza. Professor, mais uma pergunta também. O senhor disponibiliza esses slides no e-mail ou aqui também pelo Teams? Se quiser, eu disponibilizo. Vai estar na Seria gravação interessante, também. sim, para dar uma olhada também. O Tá bom. professor, o Analder, ele fazia isso daí, então a gente ficou mal acostumado. Verdade. Tá, joia. Beleza, então. Depois eu coloco lá. Joia? Pessoal, deixa eu só parar a gravação aqui. Boa noite para vocês aí. Bom fim de semana, tá? Boa Tudo noite, certo ótima aí, senhor. aula. Valeu a todos. Muito obrigado. Até semana que vem. Até Até semana que mais. vem, senhor. Valeu. Até mais.